de 1917 em Fátima, Portugal, as aparições da Mãe de Jesus no mundo tornaram-se cada vez mais frequentes e mais intensas. Da mesma forma como cresceu as atuações de Nossa Senhora no mundo, cresceu também consideravelmente as atuações do demônio. A partir do protestantismo, a humanidade não tem feito outra coisa senão piorar espiritualmente. Entretanto, a devoção a Nossa Senhora não tem feito outra coisa senão crescer prodigiosamente dentro da Igreja de Deus nestes últimos tempos. Os dois fatos são simultâneos. A teologia progride cada vez mais, no sentido de afirmar as grandezas de Nossa Senhora, e os verdadeiros fiéis, por sua vez, tornam-se cada vez mais devotos a ela. Vejam o que acontece com os devotos de Nossa Senhora de Anguera. Vejam como Frei Gilson consegue reunir milhares de pessoas diariamente para rezar o Santo Rosário. Vejam como alguns bons sacerdotes tornaram-se devotos da Virgem Santíssima e incentivam os fiéis católicos a rezar o Santo Terço em seus lares. Os devotos de Nossa Senhora crescem dia após dia, mas, fora dessa ordem de coisas, contudo, o poder do demônio cresce assustadoramente. Estes dois progressos em sentidos opostos são incompatíveis, mas o fato de serem similares tem certa lógica. À medida que a luta entre a Virgem e o demônio torna-se mais aguda, os filhos da Virgem tornam-se mais devotos a ela, e os seguidores do demônio aumentam seu culto a ele. À medida que os maus vão se tornando piores, os que perseveram fiéis, os que têm o heroísmo e a força de pertencer completamente a Nossa Senhora dentro das mais adversas circunstâncias, estes ficam também cada vez mais dominados, mais envolvidos pelo Espírito de Maria Santíssima. Temos então, através disto, uma explicação deste duplo fato. De um lado, o ódio satânico contra a Igreja, que cresce cada vez mais. Por outro lado, a devoção a Nossa Senhora, que progride imensamente. Todos os que lutam contra o demônio, contra o poder das trevas do não conformismo com o estado das coisas atual, todos têm como característica própria uma grande devoção a Maria Santíssima. Notem que os leigos e os bons sacerdotes que preservam a sagrada tradição e defendem a verdadeira Igreja de Cristo são devotos de Maria. Vivemos atualmente imersos em uma sociedade descrente, que negligencia a palavra, e não teme ofender a Deus. Deste modo, torna-se cada vez mais urgente o surgimento de apóstolos reais, dos verdadeiros fiéis católicos que honrem o seu chamado batismal, defendendo a verdade, e estando dispostos a lutar em comunhão com a mulher vestida de sol, e propagar a verdadeira doutrina de Cristo na sua íntegra. Ou seja, ensinar que Deus é misericordioso, mas Ele também castiga aqueles que não se arrependem dos seus pecados, e não buscam a conversão humilde e sincera. Existe uma inimizade inconciliável entre a mulher e o demônio, entre os filhos de Maria e os filhos de Lúcifer, que apenas aumentará até o fim dos tempos. Isso significa que precisamos mostrar de qual lado nós estamos e travar batalhas contra os males que se intensificam neste mundo. Esta batalha é contra a busca desordenada pelo prazer, o assassinato de bebês no ventre de suas mães, a aceitação de todas as religiões como caminhos que levam a Deus, a desestruturação da família através da famigerada ideologia de gênero. É dever dos seguidores de Maria intensificar sua batalha, porque o demônio luta com todas as suas forças para destruir a Igreja de Cristo, a família, e levar almas para o inferno. Os filhos de Maria precisam estar prontos para defender a verdade. Em meio a uma corrente de pensamento relativista que reina em nosso meio, eles dizem: faça o que te faz feliz. Cada um sabe o que é melhor para si. A lei de Deus,
pode ser mudada. E tentam a todo custo mudar a lei natural, a moral cristã, acusando a palavra de Deus de ultrapassada e radical. Mas, os filhos de Maria devem estar prontos para combater essa corrente, por meio da pregação do Evangelho, do amor ao verdadeiro magistério, e da valorização da sagrada tradição. A apostasia é o primeiro dos sinais que antecedem a tomada de poder, completa e ostensiva da Igreja Católica pelo demônio. Mas, poucos estão querendo ver que este sinal está acontecendo em nossa época. Agora, mais do que nunca, a falsa igreja orquestrada pelo Papa Francisco está adotando mudanças que estão longe de ser aceitas pelo céu. Porque são apostasias, heresias, remodelações, visando adaptá-la à agenda globalista, onde haverá uma fusão de todas as religiões, resultando em uma só, que será liderada pelo Anticristo. E em nome da tolerância e da fraternidade humana, põe uma religião católica, em termos de igualdade com todas as religiões e seitas espalhadas pelo mundo. Pluralismo, diversidade, aceitação e tolerância são palavras muito populares para a cultura atual, orquestrada pelo Papa Francisco e seus aliados. Fiquem atentos, para não ser desenganados, uma vez que a Igreja adotar progressivamente modificações que não são desejadas e aceitas pelo céu, as graças e ação salvífica que lhes foram outorgadas por Jesus Cristo desaparecerão. Pois, o sagrado e o profano não podem coexistir ao mesmo tempo no mesmo lugar. Numa de suas mensagens, Nossa Senhora de Anguera falou que o sagrado será lançado fora. Uma vez que a Igreja rende-se à influência do mundo, ela perde a graça de Deus. Uma igreja sem a graça de Deus não pode salvar almas. Muitas almas perderam a possibilidade de serem salvas por meio dos sacramentos que Jesus deixou para a sua igreja, por estes sacramentos serem entregues às pessoas que não estavam em condições adequadas para recebê-los. O demônio levará muitas almas para o inferno, quando através dos seus seguidores aqui na terra, ele induz pessoas a acreditarem que a Sagrada Eucaristia pode ser comungada por pessoas em estado de pecado mortal, e que pessoas do mesmo sexo podem unir-se em matrimônio e receber bênçãos especiais. Permanecer leais à Igreja Católica não significa a obrigação de aceitar o erro que ela promove. Ninguém tem obrigação de aceitar o erro, a apostasia, as heresias. E, se você não os denunciar, estará sendo conivente com estes erros, e será cobrado diante do tribunal de Deus, pela sua negligência, por não ter atitude de verdadeiro cristão que defende a sua fé. Você pode ser leal à Igreja Católica, se, e, unicamente se, a Igreja Católica for no mesmo formato que Jesus a instituiu, sem alterar nada. Alertas já foram dados para as aberrações que seriam impostas aos fiéis, tais como uma nova liturgia e uma nova missa. O santo sacrifício da missa está, aos poucos, perdendo o seu verdadeiro sentido. Muitos se inquietam com algumas coisas que vêm acontecer de mudanças e permissividades dentro da igreja, mas sentem-se na obrigação de permanecer leais a ela, e assim vão, passivamente, aceitando tudo que lhes é colocado à frente, pela hierarquia eclesiástica do fim dos tempos, para não se indisporem com bispos e padres, etc. Que grande engano! A lealdade que devemos ter é para com Jesus, pois tudo aquilo que Jesus deixou deve ser preservado exatamente como ele nos deixou. Quero lembrar que Jesus morreu na cruz pela verdade, por ter defendido a verdade. Quantos hoje estão defendendo a verdade deixada por Jesus? Os católicos do fim dos tempos estão vendo a mentira, vendo a apostasia,
vendo as mudanças horríveis que estão acontecendo na igreja, e não estão sendo capazes de defender a verdade. Preferem ficar acomodados no erro, a terem que tomar uma atitude firme, corajosa, em defesa da verdade. Muitos preferem, a título de manterem uma posição confortável, em relação à sua comunidade e à sua igreja local, aceitam passivamente todas as mudanças que a igreja lhes apresenta, esquecendo-se da gravidade que tudo isto representa para a sua vida espiritual. Sim, porque nestes tempos, mais ainda do que qualquer outra época da humanidade, todos os eclesiásticos apóstatas, negligentes com os sacramentos, poucos zelosos com o sagrado, permissivos com o que é o mundano, e que passam os fiéis pela porta larga do mundo, omissos quanto ao ensinamento e preparação dos fiéis para a segunda vinda de Jesus, entre tantas outras coisas, levarão seus fiéis ao inferno eterno, o mesmo lugar para onde eles irão, como réus de culpa, por terem exercido um mau sacerdócio.